Olá para você que vem em busca de novos conhecimentos. Tudo bem? Não! Eu acho que não, afinal você veio aprender filosofia comigo. Mas vamos lá. Hoje você quer aprender sobre filosofia da ciência, né? A filosofia é praticamente a mãe da ciência. Para a ciência ser compreendida, a filosofia entra em ação para o homem agir racionalmente, para elaborar e criar métodos corretos para suas conclusões científicas e que sejam corretas e sem descrédito. Ela é o campo de estudos filosóficos focado na compreensão, no questionamento e no aprimoramento dos processos e métodos científicos, buscando sempre garantir os fundamentos para que o trabalho científico ocorra da melhor forma, proporcionando um conhecimento que seja indubitavelmente confiável. A filosofia da ciência pode discutir a importância de um método científico rigoroso, bem como elaborar conceitos que norteiem a criação desse método. Além disso, a filosofia da ciência lida com conceitos importantes para a ciência, como verdade, validade argumentativa, paradigma e com a importância da problematização, ou seja, do questionamento e da dúvida. É importante ressaltar novamente que a filosofia é uma espécie de mãe das ciências, por ser a primeira a questionar o conhecimento tradicional e de senso comum, em busca de respostas mais racionais. Vamos entender melhor a relação entre as duas com o aspirante a filósofo Gustavo Magalhães. Vamos lá então, e olha que eu não sou aspirante. Tá bom. Relação entre a filosofia e a ciência, né? A pergunta o que é antiga e importante para a composição do conhecimento filosófico, pois ela busca pela essência de algo, possibilitando assim a enunciação do conceito que delimita o que é perguntado. Vamos entender como a filosofia surgiu para compreendermos a relação entre a filosofia e a ciência. A filosofia surgiu muito antes das ciências. Enquanto as ciências, como as conhecemos hoje, datam do período da modernidade, mais ou menos no século XVI, a filosofia teria surgido no século VI a.C. O que há em comum entre essas duas áreas é a busca por um conhecimento que seja válido, racional e que fuja do senso comum e que seja passível de validação, seja pela razão, no caso da filosofia, ou seja pelas demonstrações e pesquisas empíricas, no caso da ciência. Não podemos dizer, a rigor, que a filosofia é uma ciência por diferenças existentes entre o método e os objetos de estudo de uma a outra. Enquanto a ciência, entendo-a a partir da concepção moderna, busca conhecer objetos bem delimitados, a filosofia é ampla em relação à possibilidade de estudos. A filosofia pode dedicar-se a tentar conhecer absolutamente tudo o que é de formação humana ou racional, desde a moral, a ética, a política até a lógica, os fundamentos das ciências, os fundamentos da matemática, as técnicas, as artes, entre outros. Agora que entendemos a relação entre as duas, vamos estudar as diferenças. Volto com você, Lucas. Para um aspirante até que foi bem, né? Mais ou menos. Assim como o Gustavo disse, vamos às diferenças. Por serem áreas distintas do conhecimento, filosofia e ciência possuem suas diferenças. Porém, não podemos considerá-las como áreas completamente antagônicas. Como foi dito, por meio da filosofia, as ciências encontraram o caminho para formarem-se como uma busca de conhecimento racional, amparando-se na necessidade de estabelecer-se algum tipo de validação do que é conhecido. A filosofia ampara-se na racionalidade para pautar e validar o produto de seu conhecimento, assim como a ciência. No entanto, em relação ao rigor metodológico, a ciência vai além. O método científico procura não somente pautar-se na racionalidade, como também provar empiricamente, por meio de testes rigorosamente controlados, que as suas suspeitas são verdadeiras. Nesse sentido, enquanto a filosofia lida apenas com conceitos e com argumentos, a ciência lida com a prática. Além disso, a filosofia é uma área ampla do saber, que pode questionar e investigar os mais diversos ramos de nossa sabedoria, além de fornecer fundamentos para várias ciências. Acho que é isso. E Gustavo, eu preciso continuar te treinando para quem sabe um dia você sair de aspirante e se tornar um filósofo de verdade. Então agora explique pra gente
as contribuições que a filosofia trouxe para a ciência. Vai que você ganha uma promoção. Ah, disse o grande filósofo, né? É, realmente. Mas vamos lá. Contribuições da filosofia para a ciência. A filosofia é uma espécie de conhecimento geral e fundamental sobre a racionalidade. Ela tenta entender, questionar e fundamentar as mais diversas áreas do saber, tanto de maneira ampla e geral quanto de maneira mais específica, debruçando-se, às vezes, ao fornecer fundamentos para uma determinada ciência. As regras, os fundamentos e os conceitos racionalmente organizados de uma determinada ciência encontram-se no âmbito da filosofia daquela ciência. Por isso, temos a filosofia da matemática, do direito, da educação, da história, da ciência, entre tantas outras filosofias. Apesar de parecer que a filosofia entra apenas como uma palavra comum deslocada de seu sentido original para designar os fundamentos encontrados por aquela ciência, há o trabalho de filósofos, não necessariamente com graduação em filosofia, que se dedicam a buscar as mais profundas raízes teóricas que amparam a constituição dessas ciências. Além do que foi apresentado, a filosofia busca compreender processos gerais do conhecimento e do raciocínio, formulando uma espécie de teoria do conhecimento, também conhecida como epistemologia. A epistemologia busca compreender os traços que demonstram os modos como o conhecimento ocorre na formação da mente humana. De Platão aos filósofos contemporâneos, várias teorias epistemológicas foram formuladas. Podemos destacar as teorias modernas, que se centraram em tentar entender se o conhecimento ocorre na mente de maneira empírica, por meio da experiência prática, ou da maneira completamente cognitiva e racional. O primeiro grupo ficou conhecido como empirista, enquanto o segundo foi chamado de racionalista. Explicou muito bem, aspirante. Estou orgulhoso de você. E nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Mas na verdade nunca vai ter próxima, porque isso daqui não é um canal no YouTube de verdade, é só um trabalho de escola. Eu ia fazer o quê?